Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, O Gente da Gente. Esse lugar maravilhoso, de ensolarado, e é assim nesse alto astral que vamos iniciando esse programa tão maravilhoso, sim, para abençoar a sua casa, a sua vida, seu lar, a sua família. Gente da Gente tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada, falando de um dos personagens. E hoje nós temos como personagem da Bíblia Sagrada, mas não sou eu que revelo, então traz para mim quem será o personagem de hoje. Hoje eu quero falar quem eu sou para você. Eu nasci numa família de fazendeiros. E o bom de ter nascido numa família de fazendeiros foi que eu aprendi a trabalhar muito cedo, arando a terra, semeando, colhendo. Mas não era tudo que eu queria. Eu queria algo mais. Até que apareceu alguém e me convidou para começar um projeto diferente daquele que eu havia começado um dia na minha vida. Já ouviu as histórias da caravela? Aquele desbravador que quando chegava numa terra, para não se arrepender, ele colocava fogo na caravela até que ele vencesse? Foi o que eu fiz. Quando esse instrutor chegou e me chamou para um novo projeto, eu também taquei fogo na caravela. Eu me desfiz de todos os bens da família que eu tinha, até as ferramentas de trabalho. Me desfiz de tudo para nunca mais voltar naquele lugar, não porque fosse ruim, mas por causa de um sonho, uma realização, um novo projeto. E eu dei início a uma carreira. Por incrível que pareça, eu consegui fazer mais do que o meu coach, mais do que o meu treinador, mais do que o meu técnico. E Deus me prosperou e me abençoou. Quem eu sou? Prazer, eu sou o profeta Eliseu. Bom, agora, já não é mais um mistério. O nosso personagem de hoje é Eliseu. É aquele que assistiu ali lado a lado com Elias, um homem marcante na história da Bíblia Sagrada, porque a sua atitude, o seu exemplo é seguido até os dias de hoje. Mas por quê, pastora? Porque foi um homem que queria aprender, estava no coração de querer aprender mais e olha com a pessoa certa, porque Elias, conhecemos os feitos de Elias, um profeta. A Bíblia Sagrada relata que ele chegou a fazer pelo menos 8 milagres, mas Eliseu fez o dobro de Elias. É isso mesmo. Mas como é que isso aconteceu? Porque ele estava ali do lado de Elias, aprendendo com um baita de um homem de Deus. E é assim que nós devemos fazer nos dias atuais, nos dias de hoje. Procurar estar ao lado de pessoas que vão nos trazer, ali um entendimento, uma revelação da palavra, um conhecimento bíblico, uma pessoa que tem profundidade, que tem raízes profundas. E esse homem, Elias, ele passou por vários locais, vários lugares, e a Bíblia diz que Eliseu decidiu estar sempre ao lado de Elias. Primeiro passou por Gilgal, depois passou por Betel, depois passou por Jericó e por último chegaram no Jordão. Mas ele não queria chegar sozinho. Ele queria estar sempre ao lado daquele homem, o Elias. E olha, grande servo de Deus. E quando a gente aprende com pessoas que sabem, com pessoas que têm o que ensinar para nós, isso é fundamental, porque o sábio, ele é instruído, ele é inteligente, ele é uma pessoa que pode nos capacitar diante de muitas adversidades e situações adversas que talvez a gente vai ter dificuldade para enfrentar sozinho, mas quando você tem um bom mestre, quando você tem um bom professor, uma pessoa que te instrui de forma correta acerca da palavra, principalmente porque Elias ele era um profeta e soube desempenhar ali muito bem o seu ofício, e Eliseu aprendeu direitinho. Assim somos nós nos dias de hoje. Quando a gente coloca no coração, peraí, eu tenho hoje uma pessoa que me instrui, hoje eu tenho ali uma pessoa que me orienta, automaticamente você vai tirar 10 em todas as provas. Não haverá dificuldade para você, porque você é muito bem instruído, muito bem orientado, logo você vai tirar de letra tudo aquilo que você vier como algo difícil na sua vida, tiver de enfrentar, você vai conseguir enfrentar. Primeiro lugar por onde Elias passou e Eliseu estava ao lado foi
Gilgal. Gilgal no hebraico significa círculo. E o que a gente aprende com isso? Porque o nosso princípio, às vezes, é assim, ó, meio que rodeando, não entendendo bem para onde é que a gente vai, para que lado, né, nós vamos ter que tomar ali a nossa posição, a nossa atitude. Que lado que eu vou, pastora? Ou seja, às vezes a gente começa em círculos, sem saber para onde ir e o que fazer da nossa vida. Mas depois a gente vai para um lugar ainda melhor, chamado Betel. Foi para lá que Elias foi e Eliseu acompanhou. E a Bíblia Sagrada diz, né, que esse lugar Betel, para nós, tem um significado muito grande, porque representa casa de Deus. Betel, casa de Deus. Logo vão parar em Jericó, que representa fragrância. E aí a gente vai vendo que a coisa melhora, a coisa vai ficando melhor para Eliseu. Mas por quê? Porque ele já vem sentindo um cheiro diferente, né? Uma fragrância diferente, e até que ele chegou ao Jordão. Jordão significa Yarden, é o que desce, é verdade. E nós temos que aprender, muitas das vezes, né, antes da gente chegar, nós chegarmos a descer, se humilhar e ir para os pés de Jesus, nós temos que aprender a começar lá do princípio, que às vezes é em círculo mesmo, porque tendo alguém que nos oriente, logo nós vamos sair dessa dificuldade, desse rodeio, e vamos chegar ao lugar certo, o que desce. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que estar preparada para estar sempre descendo, sempre indo ao Jordão, porque Jordão é lugar de humilhação, Jordão é lugar, né, onde nós entendemos, interpretamos, espiritualmente falando, né, que foi no mesmo local onde o próprio Jesus desceu as águas, né, do batismo. Assim também não é diferente em nossas vidas, não é diferente naquilo que você faz, daquilo que você hoje executa, né, como profissional liberal ou como servo de Deus. Ou seja, nós devemos estar sempre descendo aos pés de Jesus. Vá para o Jordão, vai se humilhar, vai buscar a face de Deus, vai se aproximar da presença desse Deus. Eliseu, ele tirou de letra. A Bíblia Sagrada relata que ele fez 16 milagres, operou 16 milagres. Dentre eles, né, a Bíblia fala daquela mulher lá de Sunem, aonde ele então passava e ela identificava, lá vai um santo homem de Deus. Eliseu, ele tem muitos exemplos para nos dar e a gente pode tirar muitas referências, né, da Bíblia Sagrada para citar quanto a tudo aquilo que ele fez. Foi um homem que instruiu, a mulher também de Sarepta, foi um homem que estava ali fazendo, né, e operando as maravilhas de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Quando você decide agir, né, de forma correta e aprender de forma correta e com pessoas corretas, a sua tendência, o seu caminhar, a sua vida vai ser projetada para tudo aquilo que é bom, justo e verdadeiro. Nós vamos a um break agora e daqui a pouquinho estamos de volta e aguarde aí. Não saia daí. Até já! De volta ao nosso programa, Gente da Gente. Hoje estamos com um personagem da Bíblia Sagrada chamado Eliseu. Bom, Eliseu foi um assistente ali, vamos dizer assim, né? Um homem que aprendeu direitinho com um grande outro profeta que foi o Elias. O homem que chegou a operar, né, e a manifestar ali o poder de Deus através da vida de Elias, fazendo ali pelo menos 8 milagres, mas Eliseu fez o dobro. A Bíblia diz que ele pediu para Elias, vamos dizer assim, né, o dobro, a porção dobrada. Ele conseguiu, ele conquistou. Mas por que ele conquistou e conseguiu? Já parou para pensar, para observar? Por que ele conquistou e alcançou, né, de forma tão nobre? Porque ele esteve ao lado da pessoa certa. Quando a gente se posiciona ao lado de pessoas que vão nos trazer ali um benefício, né, é que temos ali com o que aprender, temos ali algo para conhecimento, né, mútuo, porque um vai aprendendo com o outro nessa vida. Não foi diferente o que Eliseu, ele recebeu da parte de Elias. A Bíblia diz que ele recebeu porção dobrada. Passou por Gilgal, Elias esteve lá, Eliseu estava ao lado. Passaram por Betel, Elias teve que passar por lá, Eliseu estava ao lado. Chegaram até também Jericó, estava ali Eliseu, como também chegaram até o Jordão, o que desce.
Então, foi um homem que aprendeu na humildade, foi um homem que aprendeu, né, estando ali recebendo todos os princípios de Elias, e ele pedia então a porção dobrada, né, do espírito ali de Elias, e ele alcançou. Quando é que vamos alcançar os nossos objetivos? Quando focamos naquilo que é puro, honesto, perfeito, agradável. E eu estou falando da palavra hoje, a revelação, Jesus. Quando você busca a presença de Deus, você alcança lugares ainda mais nobres, lugares ainda mais elevados, porque a Bíblia diz que o nobre, ele projeta coisa nobre. E Eliseu, ele projetou aquilo que era nobre, ele alcançou aquilo que ele desejava. Elias falou para ele, olha, dura coisa tu pedis, mas, né, se você me ver sendo tomado, sendo retirado, você vai ter então aquilo que você me pede. Olha o que diz aqui no livro de 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número, eu vou direto ao 6, tá? Diz assim, disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou o Jordão. Foi o último lugar por onde Elias esteve e passou, né? Mas o Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Ele tinha prazer de estar ao lado, né, de Elias. E diz aqui, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, presta atenção, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Então a obra ali foi sendo realizada. Elias estava ali fazendo, né, a obra de Deus, estava fazendo aquilo que realmente Deus já havia falado ao coração dele, né, dado ali como um norte para ele, né, e para todos aqueles que estavam ao seu lado. E você vai vendo que Eliseu estava aprendendo direitinho. Um bom aluno, tendo um bom mestre, a capacidade dele vai ser muito grande. E olha o que diz aqui, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres. E olha aqui, que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Ele conseguiu o que ele pediu. Assim também nos dias atuais. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e me encontrareis. Todo o que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, a porta se abrirá. Interessante ressaltar que ainda nos dias de hoje, você tem essa liberdade de chegar diante do Senhor, que também, né, vamos dizer que é o maior exemplo que nós temos hoje, né, pela Bíblia Sagrada, o maior exemplo de ministério, né, vida sentimental, familiar, pessoal. Você pode buscar dentro da Bíblia Sagrada que você vai receber toda a revelação, todo o princípio, toda a base, né, e ali você vai conseguir tirar e extrair todo o resultado que você espera para a tua vida. Com Eliseu não foi diferente, eu creio que também não vai ser diferente com você. Bom, eu queria chamar agora como é que seria o Eliseu nos dias de hoje, nos dias atuais. Acompanhe comigo agora. Olá, meu nome é Vinícius. Para os íntimos sou chamado de Vini. Eu sempre trabalhei na empresa do meu pai. Comecei a trabalhar muito cedo, mas eu era desconhecido. Ninguém me conhecia, porque eu trabalhava para o meu pai. Comecei a trabalhar muito cedo, mas sempre com o desejo de fazer mais. Mas como? Sem nenhuma ajuda, até que apareceu um coach na minha vida. E olha que coach. Começou a me ensinar os caminhos da vida e me trouxe para uma grande empresa. Eu mesmo não sabia que havia tanta coisa a ser feita numa empresa, já que eu não conhecia, trabalhava na empresa do meu pai. Bem, a verdade é que eu fui crescendo nessa empresa. E começaram a dizer que eu estava fazendo mais do que o meu mentor. É claro que eu fiquei feliz com isso. E fui crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um ponto em que o meu mentor teve que se aposentar. Ele foi retirado da empresa e eu assumi o lugar dele. Que felicidade! Agora era comigo. E agora eu tinha a obrigação de superar, não porque eu queria, mas a obrigação me levou a fazer mais do que o meu mentor naquela empresa. Já que tudo nessa vida tem um tempo determinado e tudo passa. E eu precisei me dedicar ainda mais. E consegui. E deu certo. Mas por causa do meu mentor. Bem, eu cresci, hoje eu sou grande, hoje eu sou conhecido no mundo todo por causa do meu mentor. Meu nome? Profeta Eliseu, nos dias de hoje.
Bom, então, como seria, né, o personagem Eliseu nos dias atuais? Você acabou de observar agora. Queridos, a verdade é que nós devemos sempre manter um mentor espiritual por perto, uma pessoa que vai nos discipular, nos orientar, nos instruir, nos redarguir, uma pessoa que vai mostrar para nós também o caminho das pedras, porque isso é fundamental. Você vê que uma pessoa que ela, antes dela ser, né, uma boa aluna, o que ela coloca no coração? Eu preciso aprender. E aprender é aprender com quem sabe, né, pessoal? E assim também nós devemos, então, propagar o Evangelho, devemos receber da boa palavra, da boa notícia, da mensagem que emana dos céus para as nossas vidas, e é o próprio Deus quem vai nos instruindo. Certamente, Elias aprendeu com o nosso Deus e Eliseu aprendeu com esse mentor maravilhoso que é o Elias. Todos nós temos que ter alguém que nos oriente, que nos instrua. Isso é muito bom e é fundamental para as nossas vidas. Por isso, um bom pastor numa grande igreja, por isso, um professor, um mestre na sala de aula. Não é assim que a gente aprende? Exatamente. Então, que você possa fazer boas escolhas, que você também possa selecionar o número de pessoas e também a qualidade de vida que você vai ter. Isso vai depender muito daquilo que você vai optar, selecionar e escolher para a tua vida. E esse homem chamado Eliseu, ele optou, eu quero estar ao lado. Quando Elias falava, vou a Gilgal, Eliseu falava, vou também. Quando falava, vou a Betel, Eliseu falava, vou também. Quando falava, vou, né, a Jericó, a Jordão, o Eliseu falava, ali eu estarei. Até que ele toma então daquela capa, ele recebe porção dobrada e realiza o dobro daquilo que Elias havia realizado, que foram as operações, as maravilhas de Deus, os milagres ali efetuados. Assim também não será diferente na sua vida. Se você quer ter o dobro do que o seu irmão, do que aquela pessoa que você então, né, traz no coração, do que ela já tem, faça a sua parte, que é estar ao lado de quem verdadeiramente sabe. E eu, aqui nesse momento, nesta hora, eu deixo então essa palavra para você. Procure um mentor espiritual que vai te orientar dentro da palavra e vai fazer de você o dobro daquilo que você já era no passado, né? Que você possa então, neste tempo, no tempo atual, presente, fazer o melhor e receber porção dobrada. Fique na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação.